Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Deus, como a doutrina espírita o explica? Publicado pela primeira vez no Brasil em fins da década de 60 do século XX, a coleção Revista Espírita, criada e publicada por Allan Kardec entre 1858 e 1869, se constitui num manancial de informações e desenvolvimentos que vão muito além do contido nas chamadas obras básicas. Um dos temas em que o codificador da doutrina espírita oferece incríveis conteúdos é sobre o tema Deus, com que abre o Livro dos Espíritos. E, no livro A Gênese, da série As Respostas que o Espiritismo dá, mais especificamente a concepção de Deus, destacamos 3 delas para maiores reflexões. 1. Como surge na criatura humana a ideia de Deus? Seria algo gravado no inconsciente pelas escolas religiosas? O espírito, no início de sua fase humana, estúpido e bruto, sente a centelha divina em si, pois adora um Deus que materializa conforme sua materialidade. O sentimento intuitivo que trazemos da existência de Deus é uma consequência do princípio de que não existe efeito sem causa, não sendo o efeito da educação e das ideias adquiridas. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. 2. Por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente um certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes da ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos. Teriam podido identificar-se com a vida espiritual, conceber depois da morte uma vida feliz ou infeliz, se não num lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo raciocínio, o universo era demasiado vasto para seu cérebro. Era preciso reduzi-lo a menores proporções para acomodá-lo ao seu ponto de vista, correndo o risco de ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, então era razoável, mas hoje insuficiente. O erro é daqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros, quais se fossem crianças. 3. Como é que Deus, visto como tão grande, poderoso, superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são finitos, limitados, razão porque o imaginam finito e limitado como eles mesmos. Representando-o como um ser circunscrito, dele fazem uma imagem à sua semelhança. Pintando-o com traços humanos, nossos quadros não contribuem pouco para alimentar este erro no espírito das massas, que nele mais adoram a forma que o pensamento. É para
o maior número um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus, e porque suas faculdades e percepções são restritas, não compreende que Deus possa ou haja por bem intervir diretamente nas menores coisas. Na incapacidade em que se acha o homem de compreender a essência mesma da divindade, desta não pode fazer senão uma ideia aproximada, auxiliado por comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem ao menos mostrar-lhe a possibilidade do que, à primeira vista, lhe parece impossível. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 01031-970 São Paulo SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e escreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.